Bíblia, abra sua Bíblia nesta noite, no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 38, a partir do primeiro versículo. Isaías 38, vamos fazer a leitura nessa noite do versículo 1 a seguir. Vamos ler até o 5. Quero agradecer a Deus por me conceder tamanha oportunidade, por mais uma vez estar me honrando, e é pela misericórdia do Senhor que eu estou aqui. E quero agradecer a Deus pela vida de cada um que veio. Você é mais que vencedor só de ter chegado até aqui nessa noite. Você que nos ouve, que nos assiste através do canal, que Deus possa alcançar a sua vida através do grande poder da sua palavra e te abençoar poderosamente no nome de Jesus. Quem encontrou a palavra diz amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo, chorou amargamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Senta dando glórias ao Senhor nesta noite, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que Ezequias foi um dos sucessores do reinado de Davi. A Bíblia diz que ele era filho de Acais e Abi ou Ábia. Nós conhecemos muito bem essa história, mas eu creio que Deus vai falar poderosamente aos seus corações, porque eu não venho para este lugar nesta noite por mim mesmo, eu não venho por acaso, eu venho a convite do Espírito Santo de Deus, e onde tem presença do Espírito Santo de Deus, algo diferente acontece, o renovo chega no teu coração, você sai liberto, transformado, curado se houver uma necessidade. Então dê crédito ao que Deus vai falar nesta noite. A Bíblia diz que ele era pai de Manassés, que o sucedeu no seu reinado. A Bíblia diz que Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou durante 29 anos. O que eu quero trazer para a igreja nesta noite é algo que Deus já trouxe ao meu coração e tem me fortalecido todos os dias da minha vida. Então ouça com atenção e receba esta palavra. Eu quero pedir à igreja do Senhor para me ajudar a pregar nesta noite. Quero pedir só aqueles que quiserem e que puderem, fale comigo nessa noite. Rei, autoridade, graduação, status, importância, prestígio, posição, ótima colocação na sociedade. Agora falo melhor: servo, fidelidade, retidão, inteireza de coração. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos pela grande ajuda que me deram. Nesta noite nós vamos falar aqui de uma oração poderosa, uma oração extraordinária que foi atendida por Deus, por um homem de Deus, um servo do Senhor. Ezequias era servo de Deus e rei de Judá. Primeiro era servo, depois rei de Judá. Um dia ele recebeu a triste notícia que estava cometido por uma enfermidade mortal. O Senhor manda dizer naqueles dias, através do profeta Isaías, que ele morreria e não mais viveria. Mas Ezequias, de uma forma extraordinária, conseguiu mudar a história da tua vida naquele momento, conseguiu fazer
através de não uma oração qualquer, mas de uma oração poderosa, uma oração cheia de graça, de poder, fazer com que Deus voltasse atrás, mudasse de ideia e fizesse algo diferente daquilo que ele havia declarado. Estamos diante de uma oração forte e poderosa e devemos aprender com a palavra de Deus, porque nós temos acesso ao nosso Deus. Muitas vezes a notícia que chega em nós não é uma notícia boa e nós precisamos entender com uma palavra como essa, que quando a notícia chegar, nós temos acesso a Ele, para falar com Ele, para que Ele coloque uma nova história, uma nova trajetória, e aquilo que ia nos causar sofrimento, derrota, nós possamos receber vitória com o nosso poderoso Deus. Nós vemos aqui que quando ele recebeu aquela triste notícia, ele creu que Deus poderia mudar a sua história, mudar aquela situação. Quando Ezequias vira o rosto para o lado e clama e ora ao Senhor, eu creio que ele creu que o Deus que ele servia era Deus das causas perdidas. O Deus que ele servia era Deus das causas impossíveis. Quando Ezequias vira o rosto para o lado, e nós devemos aprender com a palavra como essa, porque muitas vezes nós buscamos ajudas, recursos, onde não tem ajuda, onde não tem recurso para as nossas vidas. Quando ele vira para o lado e ora ao Senhor, ele deixa naquele momento de confiar no homem para confiar somente em Deus, porque somente Deus poderia mudar aquela história e dar tamanha bênção e graça para aquele homem. E nas nossas vidas é dessa forma também. Muitas vezes, por falta de estarmos atentos e buscarmos na palavra e meditar nela, nós somos derrotados em algumas situações. Mas a Bíblia tem nos ensinado e nos orientado a cada dia, e ela é o nosso manual de vida, e por isso precisamos buscar todos os dias. Mas nós vemos aqui com uma palavra como essa, que não é de qualquer forma. Ezequias tinha grandes argumentos, e na sua oração ele usou grandes argumentos. Uma vida sincera diante de Deus, uma vida de obediência ao Senhor. Ele vivia com inteireza de coração, com fidelidade, era um servo reto ao Senhor. E nós também podemos buscar viver dessa forma, porque em algum momento nós vamos ter a necessidade de usar grandes e fortes argumentos, como Ezequias usou, para sermos fortes, abençoados e participantes de uma bênção tão grande como essa, de um milagre extraordinário como esse. Mas é preciso caminhar nos passos que Deus tem nos dado direção para caminhar, porque quando vivemos uma vida desmantelada, andamos conforme nós queremos andar, nos distanciamos da palavra do Senhor, nos distanciamos do Todo-Poderoso Deus, não teremos dignidade para usar tais argumentos e sermos abençoados por Deus. Que nós possamos entender com uma palavra como essa, como é bom servir ao Senhor, como é bom viver com inteireza de coração, como é bom ser servo fiel. Nos dias de hoje, a fidelidade está ficando difícil, são muitas coisas que têm tirado o crente da casa do Senhor, são tantas coisas que têm levado o crente para direções diferentes. Tem crente que não está conseguindo mais ler a palavra de Deus, buscar a Deus na madrugada, orar, clamar, viver com dignidade na presença do Senhor. Mas eu trago uma palavra do Senhor nesta noite. Ainda há tempo para mudança, é hora de mudança. Faça conforme Ezequias, porque em algum momento Deus vai te abençoar e te alcançar com as suas fortes mãos. Muitas vezes nós deixamos de usar esses fortes argumentos que Ezequias usou por diversos motivos. Nós deixamos de usar, nós não temos dignidade para usar argumentos como esses, quando nós não ouvimos a voz do Senhor, quando nós não obedecemos a palavra do Senhor. Muitas vezes nós deixamos de dar crédito ao que Deus está dizendo através da palavra, para dar crédito em palavra de homem, porque palavra de todos os jeitos chega para a gente todos os dias, no trabalho, em casa, na rua, por onde nós passamos. Mas nós precisamos fazer como servos fiéis do Senhor, lançar por terra, lançar fora aquilo que não vem da palavra, aquilo que não tem base, aquilo que está fora dos princípios, para que a glória de Deus nos alcance a todos os momentos.
Muitas vezes nós temos deixado de buscar na palavra, até quando nos encontramos em situações difíceis, adversas, para ir para a TV e para as redes sociais. Meu irmão, não estou aqui condenando que na TV só tem coisa ruim, nas redes sociais só tem coisa ruim, mas tem coisa que se você não for para a palavra, se você não buscar em oração, se você não buscar lá do alto, você será derrotado. Aprenda com a palavra a ter um comportamento digno de receber o melhor desta terra, o melhor de Deus, aquilo que vem do alto. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, ele diz o seguinte: examinai tudo, mas retende o que é bom. O que é que você está retendo? O que é que está sendo guardado no teu coração? Aquilo que vem do alto, aquilo que vem de cima, ou aquilo que o inimigo tem colocado e insistido em trazer para a tua vida, para te causar derrotas futuras. É importante buscar sempre na palavra do Senhor, para que você possa ser vencedor. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos reconhecer os nossos erros, porque nós erramos, nós pecamos, nós falhamos, quando tomamos algumas decisões, principalmente quando tomamos decisões precipitadas, sem buscar em oração aquilo que Deus quer para nós. E muitas vezes a dificuldade tem sido grande em voltar atrás, mas nós precisamos voltar atrás, porque tem coisas, tem escolhas que nós fazemos que vai nos levar à derrota. Arranca esse orgulho de dentro do coração e volte atrás naquilo que houver necessidade de voltar, para que você possa ser vencedor. Nós precisamos tomar, nós estamos falando aqui da palavra de Deus, do profeta Isaías, de um acontecimento extraordinário que nós já temos conhecimento, mas nunca é demais falar. Mas nós podemos falar aqui nesta noite também dos ditados populares. São vários os ditados populares, e eu quero deixar 2 exemplos para a igreja do Senhor rapidamente aqui nesta noite. Tem um ditado popular que diz o seguinte: pau que nasce torto nunca se endireita. Deixa o carpinteiro de Nazaré colocar a mão nesse pau torto para ver se ele não vai se endireitar. Tem um ditado popular que é muito conhecido e as pessoas têm caído. E eu quero te dizer uma coisa: você que nos assiste através do canal, que congregava, não congrega mais, louvava, não louva mais, retorne imediatamente, vem depressa, vem correndo. Tem um ditado popular que diz o seguinte: a primeira impressão é a que fica. É mentira de Satanás. Retorna depressa para Jesus, porque quando Jesus voltar, o que vai valer é a situação que ele vai te encontrar. Aquela primeira impressão, aquilo lá do passado, não vai te levar para o céu. Cuidado com os ditados. Veja o que diz em Ezequiel 18, 21 e 22. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus mandamentos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Está no pecado, está vivendo de forma errada, está agradando a Satanás. Ouça a palavra de Deus, ainda há tempo para um conserto, para que a glória de Deus encha a tua vida, igreja. Aleluia, Deus. Quando Deus fala uma palavra como essa, Ele está falando para mim, Ele está falando para você. Põe em ordem a tua casa. Deus não manda você pôr em ordem a tua casa, porque Ele é um Deus ruim. Deus é justo, Deus é bom. Ele manda você pôr em ordem a tua casa, é porque se você não pôr em ordem a tua casa, você vai perecer, será derrotado. Então Deus te fala nesta noite: põe em ordem a tua casa. Deus não quer que ninguém pereça, Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer que você viva uma vida com abundância, mas para isso é preciso colocar a casa em ordem. Deixa eu te falar uma coisa nesta noite, presta atenção, igreja do Senhor. Você que se senta em mesa de fofoqueiro, põe em ordem a sua casa. Você que se senta na mesa do escarnecedor, põe em ordem a sua casa. Você que cria contenda, põe em ordem a sua casa. Você que forma divisão, põe em ordem a tua casa. Você que vive conforme a tua própria vontade, põe em ordem a tua casa. Você que está fazendo conforme os desejos da carne, põe em ordem a tua casa.
você que desobedece a palavra poderosa da verdade, a palavra de Deus, põe em ordem a tua casa. Você que saiu da comunhão, põe em ordem a tua casa, porque senão morrerá e não viverá segundo a palavra de Deus. Está dando mau testemunho por aí? Põe em ordem a tua casa. Deus não falou para Ezequias pôr em ordem a casa dele à toa. Deus falou porque Ele quer que seus servos sejam abençoados, bem-sucedidos e mais que vencedores. É por isso que Deus tem falado, põe em ordem a tua casa. João 5,39, veja o que está escrito. Nós muitas vezes não damos ouvido porque somos falhos à voz do Senhor, a palavra de Deus. João 5,39, Jesus disse: examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quem não ouve a voz do Senhor, colhe cativeiro, colhe dor, colhe sofrimento, colhe maldição, colhe perseguição, colhe tudo aquilo que provém do inimigo para causar a sua derrota. E se não pôr em ordem a sua casa, com toda certeza colherá derrota eterna. Põe em ordem a tua casa, igreja do Senhor. Mas eu creio que nesta noite eu estou diante dos remanescentes, aqueles que prezam pelos princípios, aqueles que têm honrado a voz de Deus, aqueles que têm se dedicado na meditação da palavra, aqueles que não saem da raiz que é a palavra de Deus. Eu estou diante de um povo abençoado, um povo inteligente, não qualquer inteligência, é uma sabedoria que vem do alto, é uma sabedoria que vem de Deus, para entender que tem que se colocar a casa em ordem e ouvir a voz de Deus em qualquer situação, em qualquer circunstância, no meio das dificuldades, no meio das adversidades. É preciso colocar a casa em ordem, e aquele que coloca a casa em ordem, ele vai colher graça, ele vai colher glória, ele vai colher poder, ele vai colher unção, ele será abençoado, a maldição não vai chegar nem no portão dele, ele colherá aquilo que Deus tem de melhor para a vida dele. Mas é preciso ouvir a voz do Senhor. Vale a pena ouvir a voz do Senhor, vale a pena confiar no Senhor. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós colocamos a nossa casa em ordem, nós nos sentimos fortes, nós nos sentimos seguros. É assim que Deus tem feito com cada um de nós. Nós nos sentimos corajosos, como eu estou sentindo, mesmo estando pregando num culto abençoado como esse, num culto que não é fácil de pregar a palavra. Alguns dizem, pregar na igreja é fácil, eu quero ver pregar na boca de fumo. Para mim, pregar em qualquer lugar é muito difícil, porque eu sei de onde Deus me tirou, eu sei o que Deus já fez na minha vida, eu sei o que eu fazia anteriormente. Pregar para uma só pessoa é muito difícil, porque a palavra de Deus não é de qualquer jeito. A gente tem que ter uma vida em santidade, uma vida diante do Senhor. A casa tem que estar em ordem para pregar numa igreja cheia, para pregar de casa em casa. E é por isso que eu me alegro com o Senhor, porque eu não estou sozinho nesta noite, mesmo me sentindo o menor da casa. A coragem, a ousadia que está dentro de mim não é minha, não foi a minha esposa que me deu, não foi o meu pai, não foi a minha mãe, não foi eu que aprendi em algum lugar, em algum estudo, em algum ensino. Esta vem lá do alto, está aqui dentro, é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Nosso Deus é bom demais. Se for preciso, Ele abre o mar. Se for preciso, Deus move um monte. Deus move um governo. Eu tenho testemunho de Deus mover um governo para me tirar do desemprego e me colocar num ótimo emprego. Depois de quase 3 anos desempregado, Deus moveu um governo para me abençoar.
E é isso que Deus tem feito, mas a casa tem que estar em ordem. E nós podemos entender com uma palavra poderosa como essa, que nós precisamos fazer como Ezequias, crer que a oração pode mudar as coisas, ter uma vida sincera diante de Deus, ter uma vida de obediência à palavra, ao Senhor, andar com inteireza de coração, andar em retidão, andar segundo a palavra poderosa de Deus. A Bíblia diz que Jesus disse: no mundo tereis aflição, e nós sabemos que nós temos aflições, nós sentimos aflições, nós não estamos isentos de passar por situações ruins que nos entristecem, que muitas vezes nos deixam caídos no chão, sem direção, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, mas o nosso poderoso Deus, que nos enxerga lá do alto, Ele tem poder para nos levantar e nos abençoar diante de qualquer que seja a situação, igreja do Senhor. Esta palavra, ela nos revela, nós estamos falando aqui de um servo justo, fiel, que andava com inteireza de coração nos caminhos do Senhor, fazendo segundo a voz de Deus, e passou por uma situação como essa. E nós não estamos isentos de passar por situações difíceis, nós não estamos isentos de passar pelo deserto, mas é interessante, nós não estamos isentos de ser acometidos por enfermidades, nós não estamos isentos de ser acometidos por esse vírus mortal que tem entristecido tantas famílias, que tem entristecido tantas pessoas, causado dor em tantas pessoas. Nós não estamos isentos de passar por nada disso, mas o que nos alegra quando nós vamos para a palavra, quando nós buscamos em Deus, quando nós dobramos os nossos joelhos, é saber que o deserto não é eterno para crente fiel, o deserto não é eterno na vida daquele que anda em retidão e anda segundo a palavra e as promessas do Senhor. Nós entendemos que nenhum mal, nenhuma enfermidade será mortal sem a permissão de Deus, porque a última palavra, ela vem do Senhor, e se for necessário, depois de ter dado uma última palavra declarando que ele morreria, ele dá uma outra última palavra e sobrepõe sobre aquela anterior, e ele é abençoado. Eu achei interessante lendo essa palavra, porque a última palavra vem do Senhor, e ele pode dar quantas vezes a última palavra ele quiser. Eu notei isso nessa palavra. Ele deu aquela palavra porque não deu tempo de Ezequias colocar a casa em ordem, ajeitar o que estava errado. Porque quando foi falado põe a casa em ordem, é porque algo está errado. E ele simplesmente virou o rosto para a parede e orou naquele momento. O profeta voltou do pátio e já declarou a sua grande vitória. Declarou que Deus acrescentaria na tua vida. E é isso que Deus tem feito. Se precisar de dar a última palavra e mais uma vez dar outra última palavra, é isso que Ele vai fazer, só para te abençoar, só para te manter de pé, só para acrescentar aquilo que falta na tua vida, igreja do Senhor. Interessante que Deus declara que Ezequias morreria. Mas a palavra nos revela que nem todas as coisas que Deus declara são irreversíveis, são irrevogáveis. Porque Deus é Deus, Ele pode falar e voltar atrás e falar de novo quantas vezes Ele quiser. Ele é dono de todo poder, Ele é dono de todas as coisas. O nosso Deus é maravilhoso para abençoar alguém, para entregar a vitória, para fazer um milagre na vida de alguém. Ele faz o que for necessário porque Ele é Deus. Ele contraria a medicina. Ele faz aquilo que muitos não acreditam porque Ele já havia declarado uma outra situação, uma outra coisa. E é isso que Ele tem feito no nosso meio nos dias de hoje. Ezequias é para nós aprender, igreja do Senhor. Ezequias, ele deu ouvidos ao que o profeta disse. Às vezes o profeta é enviado por Deus para te falar acerca de uma enfermidade, para você apenas virar o rosto para o lado. Senhor, eu andei com inteireza de coração, eu tenho buscado, eu tenho feito isso. Apresentar as suas verdades ao Senhor, Ele já conhece, mas Ele quer ouvir você falar.
e você não dá crédito ao profeta, e o pior é quando você não dá crédito à profecia, e muitas pessoas têm perecido, muitas pessoas têm sido derrotadas por isso. Ouvir um profeta chegar e falar: Deus me mostra uma chave de uma casa, uma chave de um carro. É maravilhoso. Quando fala para mim, eu acho bom também. Não acho errado que ninguém venha achar bom isso, não é bom. Mas Deus tem usado profetas. Eu sou uma prova viva disso. Eu não conseguia falar nem para uma, duas pessoas, eu não conseguia vir aqui na frente, e Deus usou o profeta para falar que eu ia pregar, e não somente pregar em um só lugar, em diversos lugares, e Deus tem me levado em diversos lugares, e isso é bênção do Senhor, isso é profecia que se cumpre, mas eu não desfiz do profeta, não desfiz da profecia, fiquei quietinho esperando o tempo de Deus acontecer. Já fizeram profecia para mim de carro e se cumpriu também. E Deus tem feito isso nas nossas vidas. Nós precisamos aprender. Quando for falado, vamos esperar, vamos orar, colocar diante do Senhor aquela situação que no momento certo Ele irá nos abençoar. Muitas vezes nós fazemos ao contrário do que Ezequias fez. Ezequias orou, Ezequias confiou. Muitas vezes, quando a profecia é dura, põe em ordem a tua casa, se não morrerás, se conserta, obedeça. Quando é dessa forma, quando é uma correção, uma exortação, a gente não quer receber, a gente quer lançar fora. E é Deus que está falando conosco para o nosso conserto, para uma cura, e nós precisamos. E muitas vezes nós murmuramos, nós reclamamos, nós desacreditamos naquilo que o próprio Deus enviou alguém para falar com nós. Ou tu acha que Deus não está usando profeta nessa terra? Deus tem usado profeta, eu sou prova disso. Uma certa vez eu estava numa situação terrível financeira, eu estava pensando em desistir, eu não estava aguentando mais, eu não tinha mais força para orar. Um certo dia eu estava na minha casa, sem dormir, 2 horas da manhã, não aguentei nem levantar do sofá para dobrar o joelho, orar, ou ficar de pé orando, ou ler uma palavra ali deitado mesmo. Eu falei apenas o seguinte: Senhor, o Senhor sabe da minha situação, eu não aguento mais, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. E aí, isso foi num final de semana, e eu fui numa quarta-feira, num culto ali que eu fui convidado, numa igreja de um outro ministério. Nós não tínhamos compromisso nesse dia, e a gente estava ali adorando a Deus, quando o pregador virou para mim e falou: aquilo que você pediu naquela sua oração, esses dias, Deus manda te dizer que Ele está entrando com provisão, Ele está entrando com providência, o melhor vem agora, igreja do Senhor, tem profeta de Deus na terra, olha o que Deus fez para me abençoar. Meu irmão e a esposa dele foram fazer uma compra num certo mercado, e por acaso naquele dia, por acaso não, Deus enviou eles ali naquele dia para fazer aquela compra, e tinha uns cupomzinhos para participar de sorteios, de várias coisas, e eles preencheram ali um cupomzinho, colocou na urna e foram sorteados, receberam um valor total de 35 mil, mais metade daquele valor foi passado para o pastor Caro, e o nome de Deus foi glorificado. Tem profeta de Deus na terra. Deixa eu te falar uma coisa. Nós não recebemos notícias boas toda hora, não. Vem notícia ruim. Mas deixa eu te falar, mesmo que aconteça algo de ruim, tenha certeza de uma coisa, não se esqueça disso. Deus se importa com você. Deus se importa com você, Deus se importa com você, Deus se importa com você, igreja, e no momento certo Ele vai te abençoar. Nós podemos entender, pega essa mensagem, igreja, nós podemos entender que o que acontece nas nossas vidas é determinado pelo plano de Deus e também pelas nossas orações. Quem está orando bastante? Quem quase não está orando? Se você está orando pouquinho, ore mais. O plano de Deus vai se cumprir na tua vida. Deus é fiel. Está orando pouco, passe a orar mais. Já está orando muito, continue, aumente na oração. Eu não conheço alguém que perdeu, que é derrotado, que deixa de ganhar por orar incessantemente, por orar todos os dias, pela manhã, durante o dia, à noite, na madrugada. Clame ao Senhor que a tua bênção vai chegar, porque através das tuas orações, a vontade de Deus tem se cumprido no nosso meio, a vontade de Deus tem se cumprido aqui na nossa terra, através
das tuas orações. O poder de Deus é manifesto por onde você passa. Aqui tem profeta de Deus. O que Deus mandar, fale. Você pode até ganhar vidas por aí, até mesmo com a palavra dura. Porque quando Jonas foi até Nínive, pegou uma palavra dura para aquela cidade, a Bíblia diz que toda a cidade ouviu. Um povo que vivia de qualquer maneira, um povo que não queria saber de nada, mas todos ouviram aquela pregação dura. E a Bíblia diz, a Bíblia declara que houve conversão, houve salvação naquela terra. Porque muitas vezes, quando é para ir pregar uma palavra dura, não é fácil. Eu mesmo gosto de pensar assim, será que eu vou? Mas nós temos que ir, porque tem pessoas que, se você chegar e falar assim, Jesus te ama, ele vai receber com alegria, porque quem não gosta de ouvir uma frase abençoada, uma frase bonita como essa? Mas tem pessoas que, para ser salva, você vai ter que dizer, põe em ordem a tua casa, senão tu morrerás e não viverá. É assim que a palavra tem nos ensinado. Muitas vezes nós precisamos de reconhecer nossos erros, nossas falhas e mudar em alguma situação. E nós temos dificuldades quando nós tomamos as nossas decisões por causa do orgulho. Orgulho é um sentimento terrível que Satanás é quem coloca dentro dos corações. Peça a Deus para te ajudar a arrancar esse orgulho, esse sentimento terrível que não vem do Senhor. Deus, ele não acrescentou na vida de Ezequias e nem vai acrescentar nada nas nossas vidas, como ele não acrescentou na vida de Ezequias, porque Ezequias era um rei, porque Ezequias era uma autoridade. Não é nada disso. Deus não trabalha dessa forma. O que fez Deus voltar atrás não foi o status, não foi a graduação. O que fez Deus voltar atrás foi a oração de um servo fiel. Talvez tem pessoas buscando estar num patamar elevado, buscando uma colocação grande, uma colocação ótima diante da sociedade, mas num momento difícil como esse que Ezequias passou, nada disso vai te salvar, nada disso vai te acrescentar. O que vai te acrescentar é a forma que você está andando diante do Senhor. O que vai acrescentar na tua vida não é a forma que o homem está te vendo, é a forma que Deus está te vendo. Porque tem coisas que homem nenhum pode fazer, mas o Senhor dos Exércitos, Ele faz quantas vezes Ele quiser, quantas vezes nós necessitarmos. E nós precisamos entender que Ele permanece fazendo grandes coisas no nosso meio. Muitas vezes nós tomamos decisões e precisamos voltar atrás, mas não tem sido fácil para nenhum de nós, porque nós vemos aqui que o próprio Deus, Ele voltou atrás. E quem somos nós para não voltar atrás por causa do orgulho? Porque os irmãos entendem o que eu estou dizendo. Eu tenho certeza que muitos irmãos já passaram por isso e viram alguma pessoa por aí falar, não, eu já tomei essa decisão, eu já falei, eu não volto atrás. Meu irmão, se é para a glória de Deus, tem que voltar atrás. O que você não pode voltar atrás, retroceder, é naquilo que infelizmente muitos têm feito. Aceitaram Jesus, vieram para a presença do Senhor, e estão retrocedendo, estão retornando, voltando a fazer e praticar as velhas práticas. Nós precisamos entender, decisões corretas, decisões em Deus, verdadeiramente não podemos voltar atrás, mas aquilo que não provém do Senhor, que não agrada o Senhor, volte atrás, porque Jesus Cristo de Nazaré está vindo aí. Põe em ordem a tua casa, igreja do Senhor. Deus, Ele é soberano, Ele não erra e voltou atrás. Por que nós não vamos voltar? Quando Deus diz, põe em ordem a sua casa, nós entendemos que é porque algo está errado, porque Deus já enxergou que tem algo errado. E você que veio nessa noite, você que nos ouve, nos assiste através do canal Ebenezer Oficial, eu deixo essa mensagem para você. Põe a casa em ordem, que Deus vai acrescentar o que falta. Tem pessoas sofrendo, relutando, batalhando, necessitando de algo que está faltando, e
muitos não entenderam ainda, porque Deus não abençoou, porque Deus não acrescentou. É porque está faltando colocar a casa em ordem. Sem colocar a casa em ordem, Deus não vai acrescentar. É tempo de se voltar para Deus. É tempo de buscar mais na palavra, igreja do Senhor. Já estou encerrando nesta noite, no nome de Jesus. Se põe de pé. Nós vamos repetir aquilo que nós falamos aqui no início. Eu queria pedir o Jefferson Alves para louvar um hino enquanto eu vou orar. Já vou finalizar. Eu não sei se o presbítero tem o playback aí daquele hino. Não sei se foi o primeiro, um dos primeiros, que Deus usou um homem para falar com você, né? Eu quero ouvir você louvando para mim. Eu não sei o nome dele, não tem? Amém. Vamos encerrar em seguida. Enquanto eu vou orar, nosso irmão vai louvar a Deus aqui nessa noite. Vamos repetir aquilo que nós falamos no início para estarmos encerrando. Fala, servo, fidelidade, retidão, inteireza de coração. Isso é que vai trazer bênção para a tua vida. Isso é que vai trazer bênção para a tua casa. É através disso que o milagre vai acontecer por onde você passar. Vale a pena ouvir a voz do Senhor. Vale a pena buscar a Deus a cada dia. Vale a pena andar em retidão. Vale a pena andar com inteireza de coração, porque nada há de faltar na vida daquele que colocar a casa em ordem, igreja do Senhor. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos nesta noite, deste dia tão abençoado, meu Deus, aqui, meu Pai, neste lugar santo que o Senhor escolheu para que nós estivéssemos. E nós já fomos mais que abençoados aqui, porque o poder da Tua palavra tem um efeito muito grande nas nossas vidas, meu Pai. E mais uma vez o Senhor nos concedeu a oportunidade de ouvir aqui a Tua voz. Quantos de nós, meu Pai, temos escutado o Senhor falar conosco por aí e muitas vezes não damos ouvido, mas através desta noite gloriosa e pelo poder da Tua palavra, pela Tua grandeza, pela Tua soberania, eu creio que tem crente aqui nesta noite que vai declarar a mudança, que vai declarar que aquilo que estava faltando já recebeu. Receba nesta noite. É para você que veio, não é para os outros não. Deus manda te dizer nesta noite, e você vai testemunhar, testificar das maravilhas do Senhor. Aquilo que está faltando não vai mais faltar, porque Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua história, Deus sabe da tua necessidade. Ele já entendeu que você declarou que você é mais que vencedor, que você necessita dele.